12h35 e a Câmara de Vereadores de Paranaguá realiza hoje uma sessão extraordinária para votar as contas de 2012 do ex-prefeito José Baca Filho. O Tribunal de Contas do Estado já condenou o ex-prefeito e agora ele tenta reverter essa condenação na Câmara. No ano passado, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu parecer de reprovação das contas do ano de 2012 do Poder Executivo Municipal, o último ano da gestão de José Baca Filho em Paranaguá. Segundo o órgão, Baca teria cometido diversas irregularidades, entre elas não ter aplicado adequadamente os recursos do Fundeb no magistério e ter elevado as despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Com base nesse parecer, em setembro do ano passado, a Câmara de Vereadores votou e decidiu de forma unânime pela reprovação das contas do ex-prefeito. Todos os vereadores presentes votaram a favor do parecer do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, a favor da reprovação das contas do ex-prefeito José Baca Filho. Acontece que José Baca Filho entrou na Justiça para anular a votação. No dia 27 de julho, o juiz Rafael Kramer Braga acatou o pedido do ex-prefeito. O magistrado entendeu que Baca tinha direito a apresentar defesa na Câmara Municipal. A nova votação das contas de Baca será na sessão extraordinária da Câmara Municipal hoje. No ano passado, 15 vereadores participaram da sessão que julgou as contas. Todos votaram pela reprovação. Na época, 3 vereadores se ausentaram: Ratinho Miguel, Josias Daneg e Nilo. A produção da emissora entrou em contato com todos os legisladores de Paranaguá para saber o posicionamento que cada um pretende adotar na sessão da próxima segunda. Entre os consultados, Tiago Kutz afirmou não preferir se manifestar. Ele alegou que, devido à proximidade com o pleito, dar entrevistas poderia gerar consequências com a Justiça Eleitoral. Por sua vez, o vereador Carlos Fangueiro, por meio de aplicativo de troca de mensagens, afirmou que seguirá a recomendação do TCE e votará pela reprovação das contas do ex-prefeito. Já o vereador Nóbrega disse que está analisando o parecer do Tribunal de Contas e que logo tomará uma posição. Em entrevista, Jaime da Saúde revelou como deve votar na sessão. Eu vou seguir as orientações do Tribunal de Contas do Estado, que é um corpo técnico que realmente tem profissionais qualificados que analisam documento por documento e mandam para essa casa detalhadamente o posicionamento de como foi o mandato do ex-prefeito. Então eu vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Os demais vereadores ou não se posicionaram até o fechamento dessa reportagem ou preferiram não se manifestar. Pelo fato da votação das contas de 2012 do ex-prefeito Baca envolver questões orçamentárias e tributárias do município, é necessária a análise da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. O relator Nilo Monteiro, assim como os vereadores Ratinho Miguel e Tucano, emitiram parecer acompanhando a decisão do Tribunal de Contas. Isso significa que a comissão também entende que as contas do ex-prefeito José Baca Filho devem ser reprovadas pela Casa de Leis de Paranaguá. A recomendação para reprovar as contas do ex-prefeito José Baca Filho não é o único entrave dele com o TCE. Baca tem 12 condenações pelo Tribunal de Contas do Estado e é um dos gestores do país com mais irregularidades apontadas em número de processos perdidos. É o que afirma levantamento parcial realizado pela Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Foram levados em consideração dados dos TCEs de 15 estados do país. A votação das contas de 2012 do ex-prefeito acontece nesta segunda-feira, em sessão prevista para começar às 7 horas da noite. E ainda sobre esse assunto, a gente fala agora com o Pierre Andrade, que traz informações ao vivo para a gente. Pierre, por favor, quais são as informações que você tem?
Diana, participo mais uma vez aqui do Voz e, a princípio, eu quero até esclarecer uma situação para o pessoal de casa que acompanha o Voz. São 2 sessões hoje na Câmara Municipal de Paranaguá. Tem, aqui começa a partir das 5 horas da tarde, que é a sessão ordinária, que vai debater, vai votar assuntos relevantes aqui do município. E tem essa extraordinária, que começa a partir das 7 horas da noite, que vai votar as contas do ex-prefeito José Bacafilho, conta essas referentes ao ano de 2012, o último ano da gestão Baca aqui na cidade de Paranaguá. A recomendação do Tribunal de Contas do Estado é pela reprovação das contas de José Bacafilho. E por que tem muito peso essa recomendação do Tribunal de Contas do Estado? Porque muitos técnicos analisam todas as transações do município naquele ano, analisam as contas, as compras, os gastos e, segundo o corpo técnico que foi avalizado pelos desembargadores, muitas irregularidades foram encontradas. Irregularidades essas, como por exemplo, ter aumentado consideravelmente o gasto com o pessoal nos últimos 180 dias do mandato, o que é proibido, e também não ter aplicado o dinheiro mínimo necessário do Fundeb no magistério. Então, essas são apenas algumas irregularidades. Existem outras apontadas pelo Tribunal de Contas e essa recomendação do Tribunal de Contas tem muito peso. A gente viu aí que alguns vereadores chegaram a se manifestar, outros preferiram não por causa de algum tipo de receio relacionado ao pleito de 2020, ao pleito que muitos são pré-candidatos, então preferiram não se manifestar. E aqui é sempre importante também a gente relembrar a votação que aconteceu em setembro do ano passado. Por unanimidade, as contas do Baca foram reprovadas. Em setembro do ano passado, 15 vereadores votaram, 3 estavam ausentes da sessão, 15 decidiram pela reprovação das contas de 2012 do ex-prefeito José Bacafilho. Ele entrou na justiça, conseguiu o direito de se defender antes da votação, então aquela votação foi anulada e hoje acontece uma nova votação com José Bacafilho tendo direito a falar na tribuna antes, e aí isso vai acontecer a partir das 7 horas da noite. É sempre importante deixar claro que essa sessão ela é remota, alguns vereadores devem participar presencialmente aqui, mas a maioria possivelmente irá participar nas suas residências. Essa é uma medida adotada para poder evitar o contágio de Covid-19 e tem sido adotada não só aqui em Paranaguá, em vários outros municípios. Então é uma votação muito importante. Um político, um gestor que tem as contas reprovadas, ele pode receber várias sanções, inclusive não poder participar de pleitos eleitorais. Então essa é uma votação bastante importante, uma sessão extraordinária que vai começar a partir das 7 horas da noite aqui na sessão da Câmara Municipal de Paranaguá. Eu lembro para o pessoal de casa que a gente pode trazer mais informações sobre isso também aqui no Voz, nas redes sociais e no Litoral Gente, que começa a partir das 6 horas da noite. E é claro, a gente vai levar os detalhes dessa votação na nossa programação amanhã aqui na TVCI. Eu volto com você no estúdio, Diana. Ok, Pierre, muito obrigada pelas informações. Lembrando a você que está em casa que o ex-prefeito José Bacafilho foi convidado a se manifestar a respeito desse assunto, mas nós estamos aguardando um posicionamento, então, do ex-prefeito. Bom, e do Pierre a gente vai para um outro link agora, vamos conversar com a Adriana.